Esse é o Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu sou a Rose Souza, sócia fundadora e CEO da Verbify e também da Companhia de Idiomas. Aqui a gente aprende, desaprende, esquece das coisas que um dia aprendeu, ensina, vê o que o outro aprendeu ou não. Na escola, em casa, nas empresas, nos cursos online, nos aplicativos. O fato é que a gente aprende, ou pelo menos tenta aprender muita coisa o dia inteiro. O Pode Falar, Aprender e Ensinar é sobre isso. E aqui você fala também. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, @verbify.oficial e comentar no post do episódio. E você pode também responder as minhas perguntas no Spotify. Você pode ouvir na sequência dos episódios ou buscar os temas mais relevantes para você, porque aqui você aprende como quiser. Hoje eu vou ler um artigo que foi publicado na Você RH e que foi escrito por mim. Presta atenção. Esse é o nome do artigo. Essa é uma frase comum que a gente pensa, fala, ouve, diz até pra gente mesmo em diversas situações. Presta atenção. Um filho diz para o seu pai quando quer mostrar um desenho e esse pai está respondendo uma mensagem urgente no celular. Uma mãe diz para um filho quando quer ajudar em uma tarefa, mas o filho está distraído. Em uma reunião online, a gente percebe quem está atento e quem não está. Às vezes a gente não fala, presta atenção, mas a gente pensa. Quando tem um texto muito longo para ler, me pego falando a frase para mim mesma. Presta atenção. Há na sociedade contemporânea um excesso de informação e uma velocidade acelerada que convoca uma mudança constante do foco da atenção em função dos apelos que se multiplicam sem cessar. Essa frase é da psicóloga cognitiva e escritora Virginia Kastrup. Depois de ouvir a Ana Marques e ler Virginia Kastrup, fico com a sensação de que estou testemunhando uma tragédia anunciada, uma bomba relógio que está sendo deflagrada devagarinho, mas nem tão devagarinho assim. E a Virginia também diz que é cada vez mais frequente o diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção, que tem como alguns sintomas o baixo rendimento na realização de tarefas, a dificuldade de seguir regras, a dificuldade de desenvolver projetos de longo prazo, a hiperatividade, a impulsividade. Nos meus contextos aqui, como sócia da Companhia de Idiomas e sócia da Verbify, eu converso todos os dias com profissionais de TID, de LD, Learning and Development, de RH, nas empresas, nas mentorias, nas palestras que eu conduzo, e eu vejo claramente algumas causas dessa crise de atenção. Vejo também várias consequências e junto com essas pessoas, em diversas iniciativas, eu tento responder a essas perguntas. Por exemplo, sobre excesso de informação. Como internalizar que menos é mais? Como aprender a fazer curadoria, escolhendo fontes e não deixando a nossa atenção ser cooptada, capturada ou dispersada pelo que não é nem relevante nem divertido? Sobre o excesso de canais de informação. Como escolher mídias que nos nutram de informação, que estimulem o nosso olhar atento, que ampliem o nosso olhar, que nos ajudem a enxergar os diversos pontos de vista. Como encontrar fontes que contribuam também para a nossa transformação, não apenas nossa informação, e também para a transformação dos nossos contextos, dos ambientes onde a gente está, já que nós só podemos tentar mudar onde nós colocamos a nossa atenção. Sobre velocidade acelerada em praticamente tudo. Como resgatar ou aprender o prazer de fazer as coisas um pouco mais devagar, ou o prazer de não fazer nada por alguns minutos, para que nós possamos abrir espaço para a presença atenta, a criatividade, a intuição, as sinapses. Muita gente super ocupada o tempo todo. Esse também é um tema sobre o qual a gente discute. Como dar conta dos nossos tantos papéis, estando inteiras e inteiros em cada um deles, colocando a nossa atenção plena em cada pequena tarefa e em cada conversa do dia. Como não nos viciar nesse ser utilitário ao qual podemos nos reduzir? Como abolir qualquer orgulho quando dizemos que estamos na correria? A gente também conversa sobre a nossa inabilidade de gerir nosso próprio tempo.
Como olhar atentamente para os nossos hábitos nocivos, substituindo-os por hábitos saudáveis para nossa mente e para o nosso corpo. Como simplificar a nossa vida em todas as esferas, desapegar, abrir mão do perfeccionismo e do nosso ego para que nos sobre tempo. Também a gente fala sobre a nossa dificuldade de lidar com as nossas emoções. Como colocar atenção às nossas emoções diárias, modulando a raiva, o medo, a tristeza e a alegria como impulsionadores do que nós queremos fazer, do que nós queremos ser, acolhendo essas emoções, mas entendendo que elas precisam ser equilibradas. Todas elas. Eternos desafios nas nossas relações. Como identificar com atenção as ações e as reações, as nossas e as das outras pessoas. Como observar cada relação, cultivando aquelas que são importantes para nós, desapegando das que nos destroem, nos distanciando daquelas que nos desnutrem, ou interferindo para que elas sejam mais nutritivas. A superficialização das relações. Como entender que o problema não está necessariamente na virtualização de algumas relações, mas sim na superficialização delas. E essa superficialização ela é causada pela falta de atenção, falta de disponibilidade, de disposição, de afeto nas relações presenciais e virtuais. Vou contar uma historinha aqui. Eu recentemente tirei férias, fiquei 47 dias fora de casa e é uma delícia, claro, mas quando a gente chega em casa, a gente tem vontade de contar o que a gente viveu. E raramente a gente tem pessoas disponíveis com vontade de ouvir. E aí eu tenho duas amigas que trabalham comigo na Companhia de Idiomas e na Verbify, que elas colocaram na minha agenda, elas controlam a minha agenda, todo mundo lá coloca coisas na minha agenda, e elas colocaram lá na minha agenda, café sobre viagem. E foi virtual, porque eu estou em outra cidade, e a gente se conectou, isso aconteceu hoje, por isso que está aqui, fresquinho na memória, e elas simplesmente queriam saber como é que foi. E aí elas me deixaram contar e fizeram perguntas. Isso é afeto. Nós estamos em estados diferentes, mas a disponibilidade de fazer isso com alguém, querer de fato saber como é que foi, o que quer que a pessoa tenha vivido, faz com que a relação se aprofunde. Tem também a nossa preguiça de trazer camadas de complexidade. Como é que a gente pode dar atenção ao estudo de temas complexos para que a gente não caia na tentação do reducionismo, do solucionismo, do maniqueísmo, da polarização, de tudo aquilo que a gente vê que é prejudicial para a nossa sociedade? E a nossa preferência pelo controle? Como perceber que nós temos internalizado o hábito de sermos controlados e enquadrados para sermos ensinados e que talvez por isso nós não queremos colocar a nossa atenção e intenção em criar nossas próprias jornadas de aprendizagem, desenvolvendo a nossa autonomia? A gente acaba achando que ser ensinado é mais fácil do que criar uma jornada de aprendizagem e aprender aquilo que a gente quer, quando a gente quer, com quem a gente quer, da forma que a gente quer. Muitas constatações, infinitas perguntas. Eu acho que as únicas certezas são o fato de que a nossa atenção é muito preciosa para o marketing, é muito preciosa para o mercado e por isso a gente muito competente querendo capturá-la a cada segundo. E que a crise de atenção nos faz cometer erros em todas as esferas humanas e sociais. Finalmente, tenho a certeza de que só floresce algo em nossa vida quando nós encontramos boa terra, boa semente e quando damos a nossa atenção. Se você sente que precisa de ajuda nesse e em outros temas que aceleram ou prejudicam a sua capacidade de aprender nas escolas e nas organizações, ou a capacidade do seu time de aplicar o que aprende, eu estou oferecendo sempre mentorias gratuitas sobre aprender a aprender ou sobre cultura de aprendizagem. Essa última é mais para profissionais de RH, de TID, de LD. Ofereço sempre essas mentorias. Entre em contato com a gente, vai lá no @verbify.oficial, no @companhia de idiomas, ou no meu perfil no Instagram também, no @rosefsouza. Vai no e-mail rose@companhiadeidiomas.com.br. Fala comigo para que a gente possa continuar essa conversa. Em 2024, nós vamos ter vários
clubes de aprendizagem, aprendizagem sobre como aprender, aprendizagem sobre cultura de aprendizagem e tantos outros temas tão importantes para o nosso dia a dia nas organizações. Um beijo e até lá!